cristaleira, que as pessoas usam aquela roupa que fica no guarda-roupa pegando pó o ano inteiro, preparado para um dia especial. E eu quero convidar você hoje para que você venha fazer essa reflexão juntamente conosco. Nós temos esse costume da gente tratar as coisas como se o fim de ano fosse uma data muito especial, muito diferente das outras, né? E eu quero estar convidando você a estar pensando comigo a respeito da forma como nós temos vivido a nossa vida, se nós temos conduzido a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, se nós temos vivido o melhor de Deus que Ele tem falado, ou se nós temos deixado a desejar. E, mais uma vez, repetindo aqui, a mesma pergunta que a Esther fez aqui no começo. Pensa comigo, o que você faria se hoje fosse o seu último dia? Pensa comigo que se hoje fosse o seu último dia, com certeza você não teria perdido tanto tempo dormindo, não teria perdido tanto tempo reclamando, você não teria perdido tanto tempo bravo com alguma coisa desnecessária que às vezes você nem lembra mais o que é. Se hoje fosse o seu último dia, você com certeza faria com que esse dia fosse o dia mais intenso que você já viveu. Né? Você não teria um dia normal de procrastinação ou de insatisfação. Você faria ao máximo esse dia valer a pena. Mas se nós sabemos de tudo isso, se nós sabemos que viver um dia de uma forma presente, intencional, seria isso, o porquê que nós vivemos exatamente o oposto disso? Né? Porque normalmente a gente vive ao contrário disso. Nós vivemos como se a gente tivesse a vida toda, né? Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E a gente não se preocupa com os minutos que estão correndo, que nem o pastor falou aqui a respeito da ampulheta, né? É aquela terrinha que está caindo ali, a nossa vida que está indo embora. E a gente não para pensar a respeito de se isso está valendo a pena, ou se nós só estamos perdendo, gastando o nosso tempo. E é interessante, quando a gente para pensar a respeito disso, tem até uma frase que é bem conhecida filosoficamente, que fala assim, que o homem perde a sua saúde para juntar dinheiro. Depois ele perde o seu dinheiro tentando recuperar a sua saúde. Ele vive pensando tão ansiosamente a respeito do futuro, que por fim ele não vive nem o presente e nem o futuro. Ele vive como se nunca fosse morrer, e ele morre como se nunca tivesse vivido. E essa frase ela é muito real e principalmente verdadeira para os nossos dias de hoje. Porque nós percebemos que nós acabamos desperdiçando literalmente o nosso tempo, não fazendo algo que seja proveitoso, alguma coisa que venha estar de acordo com o propósito de Deus, vivendo uma vida simplesmente como se aquele ratinho que fica correndo ali na gaiola, ele corre e não sai do lugar, é simplesmente como se eu estivesse esperando meu tempo passar e nada muda. E nós precisamos entender que muitas das vezes o motivo disso estar acontecendo na nossa vida é porque nós sofremos muito, muito mesmo, de uma forma desnecessária por coisas que às vezes nem aconteceram ainda e coisas que muitas das vezes nem vão acontecer. Então a gente acaba sofrendo duplamente. Isso é o que nós chamamos hoje de ansiedade. E quando nós falamos de ansiedade, às vezes as pessoas falam assim, isso aí é o problema da modernidade, né? A ansiedade é o mal do nosso século, mal da nossa época. Só que você percebe que não é. A ansiedade é uma coisa do homem. Você percebe que Jesus falou a respeito de ansiedade, Paulo falou a respeito de ansiedade. Então, aonde tem o ser humano, existe a ansiedade. E a ansiedade, para ficar mais fácil de entendermos, a ansiedade é o medo. A ansiedade é o medo que você tem de algo que você não consegue controlar. E o medo, para ficar mais fácil de você entender, o medo ele é antagônico à fé. Ele é o oposto da fé. Porque a fé é você acreditar num algo que não existe como se já existisse. E o medo é você acreditar em algo que não existe
como se já existisse. É a mesma coisa. A mesma energia que você gasta para ter fé é a mesma energia que você gasta para ter medo. O diferencial é que a fé, ela é baseada no firme fundamento. Então o que muda, o que diferencia os resultados que a gente tem quando nós temos medo e quando nós temos fé, é que a minha fé não é baseada em mim mesmo. A minha fé é baseada em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não depende de mim. Eu estou totalmente firmado naquilo que Ele fala, não naquilo que eu vejo. Ao contrário de quando eu vivo pelo medo. Porque quando eu estou vivendo pelo medo, agora eu não estou vivendo segundo aquilo que Deus me fala. Eu estou vivendo sobre a minha própria capacidade. Então eu estou esperando alguma coisa que vai acontecer e já pensando, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não tenho a capacidade, eu não tenho recursos. Então eu sempre estou comparando comigo mesmo. E a Bíblia fala o tempo todo para que nós não andemos por vista, que nós venhamos a andar por fé. E nós precisamos entender essa questão que se divide aqui em duas partes. Eu quero estar lendo esse verso aqui com você. Lá no capítulo 3 e no verso 11 de Eclesiastes, ele fala assim, ó: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Tem até uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim: eu descobri em mim desejos dos quais nada nessa terra podem satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Nós percebemos que, apesar dessa questão da ansiedade, essa forma que nós temos de viver despercebido, simplesmente deixando a vida nos levar, ela também é algo que vem do nosso DNA, porque nós fomos criados para a eternidade. É por isso que, conforme a Esther falou aqui no começo, quando você vê, quando você presencia uma pessoa que esteve entre nós e de repente não está mais, dá um bug na sua cabeça. Você não consegue entender, aquilo não faz sentido, porque para nós parece que nós vamos viver para sempre, porque nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para um dia morrer. Isso foi simplesmente a consequência do pecado. Então, até os dias de hoje, nós vivemos com essa mesma mentalidade, de que eu tenho todo o tempo do mundo, hoje eu não vou fazer não, hoje eu não vou resolver não, mas amanhã eu resolvo. E no fim das contas a gente fica sempre procrastinando, rodando, e nós não chegamos aonde a gente deveria chegar. E por mais que talvez você fale assim, nossa, mas esse sermão parece falar de morte, né? Esse sermão é pró-vida. Esse sermão, nessa época específica do ano, é para sacudir você e falar, acorda. Você não está vivendo a sua vida, você está desperdiçando a sua vida. Você está muito aquém daquilo que você poderia estar vivendo. Você não precisa viver desse jeito que você está enxergando a sua vida aí. Quando você muda a forma como você olha para as coisas para as quais você olha, elas mudam. Então, muitas das vezes, o problema não é que as coisas estão ruins, é que eu estou ruim. E a forma que eu estou ruim, tudo está ruim, né? Conforme diz lá em Mateus, se os seus olhos forem bons, então tudo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, que grande escuridão há em você. Não é a respeito do que é de verdade, é a respeito do significado que eu dou para isso. E muitas das vezes isso tem feito com que eu deixe de viver o melhor de Deus, com que eu deixe de viver as promessas de Deus, por causa da forma que eu tenho escolhido enxergar a minha própria vida. E é importante nós entendermos que, quando nós falamos a respeito de eternidade, muitas das vezes as pessoas elas se pegam numa mentalidade de pós-morte, né? Não, quando eu morrer, aí eu vou ir para a vida eterna e não sei o quê. Só que quando você lê lá no Evangelho de João, lá em João no capítulo 17, no verso 3, você percebe que a vida eterna não é um algo. A vida eterna é alguém. A vida eterna não é algo que você está esperando acontecer.
A vida eterna é uma pessoa. Ele fala: a vida eterna eu descobri ao te conhecer. A partir do momento em que você começa a viver a sua vida com Cristo, você já está vivendo a vida eterna. E nós precisamos entender que muito dessa falta de sentido que nós vivemos é a falta da identidade, não a identidade que os seus pais falaram que você é, não a identidade dos problemas que você vive na vida e você acha que você é, mas quem Deus criou você para ser. Se eu não sei quem Deus me criou para ser, então eu não sei literalmente o que eu vou fazer. E você percebe que a nossa identidade ela está escondida em Cristo. Lá em Mateus 16, Jesus ele pergunta para os seus discípulos, no verso 16 também, ele fala assim: quem que as pessoas falam que eu sou? E aí Pedro ele se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no verso 18 Jesus se volta para Pedro e fala assim: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Você percebe que quando você descobre quem Ele é, Ele revela quem você é. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido. Conforme eu acabei de ler aqui a frase do C.S. Lewis, você pode buscar o sentido em qualquer outra coisa. No fim das contas, você vai perceber que existe um buraco dentro de você que é do tamanho de Deus. Não existe nada que você consiga preencher. Às vezes na sua cabeça você fala: quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu arranjar o emprego dos meus sonhos, aí eu vou ser próspero, aí eu vou ter me achado. Quando eu terminar a faculdade, aí eu vou estar pleno. E você vai só empilhando, e você percebe que no fim das contas você ainda está lá na corrida do rato, correndo e não sai do lugar. Aí chega num determinado ponto que você encontra-se com Deus, aí você fala: agora sim a minha vida faz todo sentido. Mesmo sem o casamento, mesmo sem a faculdade, mesmo sem o emprego dos sonhos, porque Ele é o suficiente para mim. Quando eu começo a ter esse entendimento de que a única coisa, isso é super importante de nós entendermos, porque de todas as coisas que nós tanto buscamos para tentar achar uma validação para a nossa vida, é a mesma frase que Jesus usa para Marta, irmã de Lázaro. Marta, você está preocupada com muita coisa, mas só tem uma coisa que importa. Só tem uma coisa. Aí você vai lá no Salmos de Davi e ele fala assim: uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida e contemplar a beleza da sua santidade. Só uma coisa. É só uma coisa que eu preciso. Eu posso ter muitas coisas, mas de todas essas coisas eu preciso ter o discernimento que Davi tinha. Porque você percebe um diferencial entre o reinado de Davi e o reinado de Saul? Que Saul ele fez de tudo para ele não perder o reino, para ele não perder a coroa. Ele estava disposto a perder a presença de Deus a ponto dele ir consultar uma vidente e contra o que o profeta tinha mandado, para que ele não perdesse a coroa. Agora você percebe que Davi ele era exatamente o oposto disso. Quando ele pecou, ele falou assim: Deus, o Senhor pode me castigar segundo o meu pecado. O Senhor pode tirar todo o meu reino. O Senhor pode matar o meu filho que o Senhor falou que vai matar, mas não tira de mim a sua presença. Esse que é o diferencial. Quando você entende que é só uma coisa que é o necessário, aí a sua vida ela está fazendo sentido. Porque até então eu estou colocando a minha esperança em coisas que não são como os montes de Sião. Não são inabaláveis. Coisas que são abaláveis. Eu confiei demais no meu cônjuge. Eu confiei demais no meu patrão. Eu confiei demais no meu pastor. Mas nenhum deles era Deus. Nenhum deles consegue satisfazer esse espaço que tem dentro de mim. Eles são pessoas e mais cedo ou mais tarde eles vão falhar. Enquanto eu não coloco Deus no lugar de Deus na minha vida, eu sempre vou ficar com uma falta. E você chame do que você quiser. Você chama de depressão, você chama de falta de sentimento de vida. Chama do que você quiser. Eu chamo de falta de Deus só. E você percebe que quando você se depara com Deus,
aí você recebe a realidade de quem você é, não quem você achava que você era. Aí ele vai falar para você, independente daquilo que você pense, ele fala: você é meu filho amado. Independente do valor que você acha que você tenha, ele fala assim: você vale o preço do meu próprio sangue. E isso já é motivo bastante para que eu comece a olhar para a minha vida e pensar: será que a forma que eu tenho vivido a minha vida tem valido o sacrifício de Cristo? Porque Ele morreu a vida dele para que eu pudesse viver. Essa minha vida tem valido a pena, ou era melhor que eu morresse e Ele vivesse a própria vida dele? Porque é isso que talvez nós não estamos levando a cabo. E eu quero estar finalizando essa mensagem aqui. Eu não quero ficar batendo muito na mesma tecla. Tem uma parábola que é atribuída ao apóstolo Paulo, que se chama a parábola da vida plena. E ele fala assim, ó: a vida do homem é como um vasto oceano, onde ao trazer com as mãos um pouco de água para si, imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos. Essa água é a vida do homem do nascimento até a morte, que está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo que se tem apreço nesse mundo. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos, mas aquele que segue a Cristo vive para aquela expansão infindável de mar. Nós temos a possibilidade de viver pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, por aquilo que o jornal está falando que vai acontecer, pela economia, pela política. Você pode andar por tudo isso que você está vendo, ou você pode viver a história que Deus escreveu para você viver. É uma questão de escolha, é uma questão de você se empenhar e viver de uma forma intencional. E talvez, se ainda não caiu a ficha para você, que está esperando o dia especial acontecer, né? A gente está esperando fim de ano, está esperando Natal, está esperando o Ano Novo. O Ano Novo vai trazer um monte de novidade. Será que vai? Se você tem buscado um dia especial, não espere mais, porque hoje já é o dia mais especial que você tem para viver. Não existe um nada mais do que o agora. As pessoas que elas estão esperando pelo futuro, elas estão esperando por um algo que não existe, porque o seu futuro está sendo construído no agora. E eu gostaria de pedir para que você estivesse se levantando nesse momento. Eu louvo muito a Deus, porque eu até conversei com a Esther, ele falou: Esther, você falou da minha pregação, você me adiantou. E eu tenho certeza que se isso aconteceu é porque Deus, ele tem falado com algumas pessoas aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem se torna necessária na sua vida hoje aqui, porque senão não seria falado no começo e no fim do culto. Eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos, você que estiver na sua casa também, você que está assistindo da gravação já. Eu gosto muito de aproveitar o fim de ano como um momento de você fazer uma introspecção, de você enxergar a sua situação. Feche seus olhos aí onde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Sua palavra, pelos louvores que foram entoados. Nós Te agradecemos por esse encontro marcado, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu, que és aquele que sonda os corações, eu Te peço que o Senhor entre no mais íntimo dessa alma, Pai. O Senhor sabe, amado, quais são os ânimos e os desânimos. O Senhor sabe quais são as lutas e as frustrações. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja restaurando tudo aquilo, amado, que já está parado, tudo aquilo que já não funciona mais, tudo aquilo que já não tem mais vida. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja trazendo de volta a sensibilidade, que esses ouvidos sejam abertos, Pai, que o Senhor venha, amado, se fazer audível para essas pessoas, que nós venhamos a ter o discernimento, a compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós venhamos a partir de hoje, ó Pai,
trocar as nossas cisternas rachadas, ó Pai amado, pela sua fonte de água viva. Eu te peço, Deus, que nós venhamos a ser canal de bênção para todos da nossa casa, para todos do nosso trabalho, dos lugares onde a gente frequenta. Eu te peço, Deus, que se o Senhor estiver fazendo alguma coisa, que o Senhor venha nos enviar, que o Senhor venha nos fazer participantes disso. Que a cada dia, Pai, nós possamos analisar o nosso dia, o nosso tempo, a nossa produtividade, e que nós venhamos a comparar, Deus, se nós temos vivido aquilo que o Senhor tem prometido para nós, se nós temos buscado viver no centro da sua vontade, se nós temos, ó Pai, comido do melhor dessa terra, se nós temos vivido aquilo que a sua palavra nos promete. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu que és aquele que convence o homem do pecado, que o Senhor venha, Pai, nos dar o discernimento para que a gente venha se desamarrar, que o Senhor venha quebrar correntes, venha quebrar algemas, venha abrir essas portas, Deus, que estão fechadas, venha desatar esses laços, esses nós, que o Senhor, Pai amado, venha nos tirar desse lugar de sofrimento, desse lugar de angústia, que nós possamos, Pai, viver a história que o Senhor escreveu para nós. Eu te peço, Deus, que esse começo de semana, Pai amado, ele seja o começo de uma nova história. Eu te peço que aonde nós colocarmos as nossas mãos venha prosperar. Eu te peço que o Senhor, Pai, nos dê discernimento, que o Senhor faça com que nós consigamos enxergar aquilo que até então a gente não via. Eu peço, Pai, que nós possamos ser, Pai amado, embaixadores do seu reino por onde nós passarmos. Que aquilo que nós falarmos, Pai, por mais que sejam as coisas mais simples, venham a fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu te peço que todas as pessoas, ó Pai, que convivem conosco sejam afetadas, ó Pai, pela sua bênção que se derrama sobre nós. Que nesse exato momento, ó Pai, o seu Santo Espírito esteja visitando os nossos. Que nesse exato momento, ó Pai, os anjos do Senhor estejam batalhando, estejam trabalhando em nosso favor. Eu te peço, Deus, que amanhã nós se levantemos, ó Pai, para uma nova história, para uma nova vida. Que a gente não venha esperar um ano novo começar. Que amanhã nós já sintamos, ó Pai, que tem algo diferente que está queimando dentro de nós. Que nos compele, ó Pai, a fazer mais do que aquilo que nós temos feito. Como um espinho na carne de Paulo, que fazia com que cada vez ele se aplicasse mais. Que nós sintamos, ó Pai amado, um fogo dentro de nós, que nos faz, ó Pai amado, se sentir gratos, que nos faz, Deus, se sentir bem, encontrar satisfação na sua presença, buscar cada dia mais validar, ó Pai, a nossa identidade em Ti. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a igreja, a casa de oração no geral, Pai. Tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que o Senhor esteja abençoando cada um dos participantes, direta e indiretamente. Que o Senhor atue poderosamente, ó Pai amado, na vida dos dizimistas, daqueles, ó Pai amado, que têm mantido essa obra financeiramente, tanto os que são da igreja quanto os que não são. Eu te peço que o Senhor esteja preparando líderes aqui, que o Senhor esteja separando pessoas, que o Senhor esteja, Pai, nos levando para um lugar diferente, para um próximo nível, Pai. Esteja fazendo a sua obra individualmente em cada um de nós, ó Deus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a prima da pastora que vai estar fazendo uma cirurgia. Que o Senhor esteja acompanhando a prima da sua vida. Que o Senhor esteja tirando todo medo. Que o Senhor esteja preparando o ambiente, ó Pai amado, para que aconteça um ambiente de cura. Abençoe cada profissional, ó Pai amado, que vai atendê-la. Que o Senhor, ó Pai amado, já esteja preparando tudo, Pai. Abençoa, Pai amado, esse resto de noite. Que cada um de nós que entramos aqui, ó Pai, nós não venhamos a sair da mesma forma que nós entramos. Esse é o desejo do nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos estar dando continuidade